há mais ou menos 60 anos, ou um pouco mais, Plínio iniciava a sua carreira política inspirado pela fé, num processo de formação que ele adquiriu através de um movimento chamado Ação Católica, e que tinha como base um dos seus segmentos chamado JUC, Juventude Universitária Católica. Esse movimento, nas décadas de 40, 50 e 60, formou milhares de cidadãos, moços e moças, jovens ainda, para a vida eclesial e para a vida política e social. Foi através desse movimento que milhares e milhares de jovens descobriram a sua vocação de militância no mundo, para fora das quatro paredes das igrejas. E isso fez com que o Plínio, homem consciente, jovem de uma boa formação humana, assumisse a sua vocação com muita coragem, com muita firmeza, e foi escolhendo de início a área do direito, que ele começa a pensar em defender os interesses dos explorados dessa terra. Como promotor público, já aos 25 anos, eu pude saber do enfrentamento que ele fez com os coronéis da minha cidade, usineiro, que explorava os trabalhadores e não cumpria com os seus direitos, e que ele intimou a cumprir o direito de um trabalhador que tinha sido explorado, e que, confrontado, ele ameaçou prendê-lo ainda dentro do seu gabinete. Isso fez com que a cidade começasse a repensar o seu destino. Os parâmetros de justiça começaram a mudar. Foi nessa ocasião que eu comecei a conhecer um jovem batalhador, e através dele a ter as primeiras noções de um mundo independente da nossa vontade, estruturado em classes. De um lado, os poderosos, detentores dos meios de produção, os bens de produção, meios de produção; de outro, aqueles que trabalham e são sujeitos às condições estabelecidas pelos poderosos. E era isto que ele tentava nos mostrar, que a partir desta realidade, o Evangelho nos cobrava alguns elementos chaves, algumas práticas chaves. A primeira era da solidariedade com os explorados. A segunda era da luta pela justiça social. Sem esses dois elementos, não haveria verdadeira prática do Evangelho. A fé não seria verdadeira, porque não redundaria na construção do reino e de sua justiça. Assim como a mudança que aconteceu comigo e outras pessoas da minha cidade, aconteceu com muita gente neste Brasil. Sei perfeitamente que Plínio, quando foi para a política, ele optou por um partido político da época, e já no seu primeiro mandato de governo, primeiro mandato como deputado federal, ele espantou a maioria
dos repórteres do Congresso pela sua atuação firme e em defesa dos princípios da justiça. Por isso mesmo ele foi cassado após o golpe. Teve que deixar o país. E o seu destino foi, com seus 5 filhos e a esposa, primeiro para o Chile, depois para os Estados Unidos, trabalhar para a FAO em projetos de reforma agrária para a América Latina e o Caribe. E o que ele foi fazer? Semear, não apenas projeto de distribuição de terras, fazendo um pouco de justiça, mas foi semear ideais de justiça. Sempre no seu trabalho, Plínio trazia consigo aquilo que a sua fé sempre marcou a sua vida: os valores do Evangelho. Eu aprendi muita coisa com ele, como muita gente aprendeu. Uma delas que marca a minha vida até hoje é que não existe nenhum trabalho sério, duradouro, transformador, que não for baseado em pequenos núcleos, onde as pessoas procuram se conhecer, procuram conhecer a realidade e juntos exercerem o trabalho, o esforço de ações para a mudança da realidade. E a partir das pequenas ações, buscarem outras formas de ampliação da organização, visando a mudança das estruturas da sociedade. Isso Plínio sempre ajudou as pessoas a entender. A segunda coisa que eu também aprendi com ele é que os instrumentos que a gente cria não podem ter o fim em si mesmo. Eles são instrumentos para a realização da justiça e não o fim em si mesmo. Quando eles se tornam fim em si mesmo, eles impedem a realização da justiça, as transformações que o povo necessita. Nos vários anos que Plínio esteve no exílio, já nos Estados Unidos com 6 filhos pequenos, sem dúvida ele teve que sair muitas vezes para visitar todos os países da América Latina e Caribe. E quem bancava a sua casa? Eram 6 filhos pequenos, adolescentes e crianças. Era preciso de um esteio ao lado dele, e esse esteio era Marieta, a sua esposa. O Plínio sozinho jamais faria tudo isso. E a Marieta também veio com ele da JUC. Portanto, os dois partilharam da mesma caminhada, com a mesma fé, com objetivos comuns, que era o exercício da cidadania, da política, da fé em busca da justiça social. Então eu diria que o Plínio foi, durante toda a sua vida, um pescador de almas, um pescador de homens e de mulheres para o exercício da militância política visando a transformação das estruturas injustas. Plínio foi um semeador permanente em todos os lugares onde ele passou. Ele semeava esperanças, ele semeava sonhos de transformação, ele semeou sempre a esperança da busca de um mundo melhor. Plínio foi um profeta, sempre denunciou as injustiças, mas nunca foi sectário.
sempre soube trabalhar com as contradições, mas nunca deixou de ser firme, persistente, severo, mas sempre apontando para soluções e soluções de longo alcance. Não medidas paliativas, que ele era contra. Buscava sempre propostas de soluções que visassem diminuir as injustiças e construir estruturas capazes de atender às necessidades dos mais necessitados. Nesta celebração que hoje fazemos em sua memória, eu quero dizer que não vou rezar pela alma dele. Plínio não precisa que rezem pela alma dele, ele já está junto ao Pai. Plínio sempre foi um homem justo, e sem dúvida ele está junto ao Pai. Eu quero celebrar em ação de graças por Deus ter nos concedido um homem com tantas virtudes, com tanta dedicação, capaz de semear tanta esperança no meio de um mundo em convulsão, no meio de um mundo marcado pela violência e pelas injustiças. E eu creio que a melhor maneira da gente homenageá-lo talvez seja aplicando aquilo que Dom Demétrio Valentim me escreveu como mensagem. Homenagear o Plínio é colocá-lo como exemplo de cidadão autêntico que assumiu com coragem e lucidez os compromissos políticos que a fé lhe inspirava. Portanto, nesta celebração, eu quero rezar para que o Plínio interceda por nós.